Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou grato a Deus de estar aqui juntamente com vocês, participando desta palavra, né? Quero neste momento convidar você a tomar sua Bíblia nas mãos para fazer uma leitura, né? Juntamente comigo. Pegue sua Bíblia e abra ela no Salmo de número 107, né? O Salmo 107, vamos ler a partir do seu versículo primeiro até o versículo de número 13. Diz assim os primeiros versículos: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-nos, remidos do Senhor, que o remiu da mão do inimigo, e os que congregou da terra do oriente, do ocidente, do norte e do sul. Andaram desgarrado pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminho direito, para irem a uma cidade de habitação. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas à sombra da morte, presa e em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Amém. Convido você agora, prezada irmã, irmão, para orar comigo neste momento. Senhor Deus e Pai, dou-te graça por esta oportunidade, Senhor, de ministrar a tua palavra a cada um dos que estão me ouvindo, ó Deus, e aqueles que também não estão, para que tua bênção alcance a cada um destes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos e amados irmãos, eu quero trazer para você uma palavra da parte de Deus, com base nessa leitura que acabamos de ler, a qual eu tenho como tema convite de Deus a louvar pela sua misericórdia, pela sua benignidade, né? Queridos, o convite ao Senhor, o salmista começa dizendo: louvai ao Senhor, e diz que o porquê Ele é bom. Deus realmente tem sido bom para conosco. E ele vai indo mais adiante, diz em que o motivo pelo qual devemos louvar a Deus. Aqui no caso ele estava se dirigindo aos judeus, né? Onde diga aos remidos do Senhor, que remiu da mão do inimigo. Queridos, benignidade significa ajuda, amparo, né? Auxílio. É esse o significado de benignidade, né? E aqui o Senhor está chamando a atenção daqueles que ele havia resgatado, né? Aquele que eles havia remidos, como diz no seu versículo 2, em que diz: diga os remidos, né, do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. E ele diz que no versículo de número 4, nos fala um momento em que o povo de Israel passou, dizendo que eles andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfaleciam. Israel passou por situações difíceis, e sabemos muito bem que ele caminhou em deserto, passando por luta, por adversidades. E aqui foi um momento que ficou registrado em que Israel passava por aquela situação, onde diz que eles estavam em um deserto, estavam desgarrados, né? Solitários. Diz também que estavam famintos e sedentos, a sua alma desfaleciam. Mas diante desse obstáculo, diante dessa dificuldade, quando chega no versículo 6, você vai encontrar que eles tomam a iniciativa e diz o versículo: e clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Eles tomaram a iniciativa de clamar a Deus, tomaram a iniciativa de buscar a Deus diante daquela situação, diante daquele problema.
E diz que a palavra de Deus que o Senhor os livrou da dificuldade, daquele momento que ele estava passando. Meus queridos e amados irmãos, observe que por mais de 4 vezes nós encontramos aqui neste capítulo, onde dizendo que eles foram clamar a Deus. Nós podemos ver no versículo 13 também, onde diz, então clamar ao Senhor. E sempre vem a resposta na sequência, dizendo, e o livrou da sua dificuldade. Podemos ver ainda no versículo 19, quando ele diz, então clamar ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou de todas as suas dificuldades. Podemos ver ainda no versículo 28, em que diz, então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livra das suas dificuldades. Todas as vezes, irmãos, que Israel passou por luta, por dificuldade, e recorreram ao Senhor, buscaram a presença de Deus, o Senhor sempre esteve presente para chegar com a solução para aquela situação que eles estavam passando. A palavra de Deus nos ensina que quando eles foram buscar socorro no Senhor, vocês observem que no versículo 7, diz o versículo que o Senhor os levou por caminho direito para ir a uma cidade de habitação. Levou por caminhos direitos, irmãos. O Senhor tomou a frente, tomou iniciativa para com o povo de Deus, para que pudesse andar em um caminho direito. Eles estavam em situações difíceis, mas ao clamar a Deus, nós encontramos que o Senhor coloca eles em um caminho direito. Meus queridos e amados irmãos, assim éramos nós também que nos encontrávamos. Quantas vezes nós, quando não tínhamos o Senhor, nós estávamos desgarrados em um deserto, sem saber o que fazer, qual iniciativa tomar. Mas Deus usa a sua benignidade, usa a sua bondade para comigo e para com você. E tem um encontro com você. E naquele dia que ele teve um encontro com você, meu amado irmão, nos diz a palavra de Deus que ele nos colocou, como disse aqui para os judeus, em um caminho direito. E esse caminho, eu e você sabemos que tem um nome. E o nome chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. O evangelho que João escreveu, no capítulo 14, verso 6. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. O Senhor Deus nos colocou em um caminho chamado Jesus Cristo, a qual hoje você e eu andamos nele. O Senhor usou a sua benignidade para comigo e para com você. Por isso que ele nos chama, nos convoca a buscar a ele através do louvor, a clamar a ele aí a sua presença, e que cada um de nós possamos dizer que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, né? O versículo de número 8 diz, louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Queridos, Deus tem sido bom para conosco, mesmo em meio às lutas, meio às tempestades que o mundo hoje passa, para essa pandemia, mas Deus não tem nos abandonado. Quando nós clamamos ao Senhor, buscamos a sua presença, ele está pronto para nos livrar, assim como livrou aqueles judeus que recorreram ao Senhor naquele momento de angústia, naquele momento de dificuldade. Queridos, amados, há um convite de Deus neste momento para mim e para você, de ir à sua presença, né, e clamar a ele, louvar a ele, enaltecer o seu nome, reconhecer a sua benignidade, reconhecer a sua ajuda, reconhecer o seu amparo, reconhecer o seu auxílio. Deus não desamparou o seu povo, porque quando um servo de Deus, uma serva de Deus, ele vai à presença do Senhor, ele está pronto para nos atender. O versículo 9 nos ensina que, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Observe que o versículo diz que ele fartou a alma sedenta. Sedenta, queridos, é aquele que tem sede de Deus. É aquele que tem sede de estar na presença do Senhor. É aquele que tem sede de louvar a Deus, que reconhece a bondade de Deus. Então ele tem sede de estar na presença do Senhor. Nada vai impedir dele estar diante do seu Deus, de adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o salmista no Salmo 63, no versículo de número 1, nos diz, ó Deus,
Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito. Em uma terra seca e cansada onde não há água. Ó Deus, a minha alma tem sede de ti. Amado, a sua alma está com sede de Deus? Se está com sede, corra para a fonte. A fonte é Jesus Cristo. Ele pode saciar a nossa sede espiritual, a nossa fome espiritual, né? Mas é preciso você estar com sede de Deus, sede de estar na presença do Senhor, sede de beber na fonte que jorra para a vida eterna. Queridos e amados irmãos, o salmista ainda no Salmo 42, do seu versículo de número 1 e 2, ele nos diz assim, olha, veja só o que diz, acompanhe na sua Bíblia aí. Este versículo primeiro, ele diz assim, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Olha, amados irmãos, o salmista aqui, ele diz, a minha alma suspira, né? Tem sede de ti, ó Deus. Agora observe que não era qualquer Deus. Ele diz ao Deus vivo. O nosso Deus, queridos irmãos, ele está vivo. Ele é eterno. A morte não pode vencê-lo. Cristo, quando desceu ao sepulcro, a morte não conseguiu vencê-lo. Ele ressuscitou, vencendo a morte, para que você e eu saiba que há um Deus vivo que toma conta do seu povo, da sua igreja. Queridos irmãos, então a gente precisa ter sede de Deus. Há um convite de Deus. E este convite é de louvar a Deus pela sua ajuda, pela sua bondade. É uma forma de gratidão. E o máximo que você pode dar a Deus, irmãos, é enaltecer o seu nome, engrandecer o seu nome, porque Deus ele já é dono de tudo. Ele não precisa de nada. Então, como uma forma de gratidão ao Senhor, ele nos convida a entender que ele é benigno para conosco. Ele nos convida a reconhecer a sua ajuda, o seu amparo, o seu auxílio. E ele nos convida, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor porque ele é bom. Se você está com sede de Deus, ele tem algo para preencher a tua alma, saciar a tua sede espiritual. Queridos irmãos, quando chega no versículo 10 desse salmo, o salmista ele diz ainda, tal como a que se senta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição de ferro. Ora, irmãos, esta é a situação daqueles que desobedecem a Deus, daqueles que se afastaram de Deus, como teve momentos que Israel, assim aconteceu com eles, porque quando você chega no versículo de número 11, diz, porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Irmão, por desprezar a palavra de Deus e o conselho de Deus, eles estavam passando por aquele momento, aquela situação, aquela dificuldade. E hoje, queridos irmãos, será que o mundo não se encontra diante disto por ter desprezado o conselho de Deus? Será que o mundo hoje não está passando essa situação por ter desprezado a palavra de Deus? Sim, meu amado, pode ter certeza que muitos estão nessa situação hoje porque não querem saber de Deus, não querem saber da palavra de Deus. Amados, Deus sabe como trabalhar. Deus tem seu caminho na tormenta, como diz o profeta Naum. Então, amados irmãos, observe que nestes versículos o Senhor diz a causa porque eles estavam passando por luta, por isso porque eles desprezaram, se rebelaram contra Deus, e ele os compara como aquele que se assenta em trevas e sombra da morte. Mas mesmo assim, meu amado irmão, como diz no versículo 1 que Deus é bom, Deus usa a sua misericórdia. E quando a gente lê
livro do profeta Isaías, no seu capítulo 9, versículo 2, nos traz uma esperança para aqueles que estão sentados em trevas. Diz assim o versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Amados, Jesus Cristo é a luz do mundo. A luz do mundo é Jesus Cristo. E para aqueles que se encontram sentados no vale da sombra da morte, na escuridão, há esperança para estes, porque diz a palavra de Deus que a luz raiou para aqueles que estavam em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Resplandeceu a luz. Há uma esperança para aqueles que recorrem ao Senhor, para aqueles que buscam a Deus. Se você for olhar agora ainda, diz a palavra de Deus que no seu versículo 13, onde diz novamente, então clamaram ao Senhor na sua angústia. E novamente, a parte B do versículo diz, e os livrou das suas dificuldades. Mais uma vez aparece aqui o versículo dizendo que eles clamaram ao Senhor. E mais uma vez Deus dizendo, e os livrou das suas dificuldades. Queridos e amados irmãos, recorrer a Deus é a melhor coisa que devemos fazer. Quando nos encontramos em situações que eu e você não podemos resolver, que olhamos de um lado para outro e não sabemos o que fazer, o segredo é, vá à presença de Deus. Busque a sua face, busque a sua presença, que Ele está pronto a te responder, porque Deus, Ele é bom. Como diz o versículo, porque Ele é bom e sua benignidade dura para sempre. Observe que no versículo 14 deste Salmo 107, e quando eles foram exclamar ao Senhor e foram à presença de Deus, Deus diz o versículo que o Senhor livrou de suas dificuldades. E o versículo 14 diz, tirou das trevas a sombra da morte e quebrou as suas prisões. Deus agiu de uma forma extraordinária. O versículo de número 15, há novamente a repetição do convite a Deus. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Louvem a Deus, queridos irmãos, não é tempo de murmuração. É tempo agora, cada vez mais, de ir à presença de Deus. Louve ao Senhor. Esqueça os problemas, esqueça a dificuldade. Louve a Deus. Lembre-se do que diz sua palavra. O Senhor é bom. Olha o que aconteceu, amados irmãos, no versículo seguinte. Quando chega no versículo de número 16, diz assim, pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. Queridos, porta nenhuma vai impedir de Deus te abençoar. Nos diz aqui o versículo que quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Isso me fez lembrar, sabe o quê? Quando o povo de Israel, irmãos, estava lá na Babilônia e estavam com medo de voltar à sua pátria, né? E o Senhor levanta Ciro, da Pérsia, e ele toma ele para livrar Israel, para tirar do cativeiro. E diz a palavra de Deus em Isaías 45, nos seus versículos 1, 2 e 3, quando o Senhor fala assim, assim diz o Senhor, ao ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para bater as nações diante de sua face, de cingir o lombo dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Portas de bronze, ferrolhos de ferro. Deus está dizendo, eu quebro. E o versículo 3 diz,
e dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Minha amada irmã, meu amado irmão, Deus te conhece pelo nome. Meu irmão, Deus ele sabe o teu nome. Talvez alguém nesse momento que passa tenha esquecido até teu nome, mas Deus não te esqueceu. Ele te conhece pelo teu nome. Se as portas estão fechadas, portas de bronze e ferrolhos de ferro, Deus está dizendo aqui que vai adiante para quebrar esta porta para te dar vitória. Isso fez lembrar ainda, sabe o quê? Lá em Atos capítulo 12, quando Pedro estava aprisionado por Herodes. E a palavra de Deus, irmãos, nos resiste que a igreja estava em contínua oração, orando pela vida do servo do Senhor que se encontrava ali naquela situação. E diz a palavra de Deus que Pedro estava dormindo, em Atos capítulo 12, versículo 6, né? Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Mas a igreja estava orando. Eis aí a necessidade de oração, de buscar a Deus, de estar na presença do Senhor. E aconteceu algo extraordinário ali. E o que foi que aconteceu de extraordinário? Quando a gente chega no versículo número 7, diz: eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando Pedro na larga o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Esta foi a mensagem do anjo para Pedro. As cadeias caíram. E diz que a palavra de Deus que quebraram-se aquelas correntes. E agora o anjo está dando a ordem: levanta-te depressa. Levanta-te depressa. E segue-me. Tua capa nas costas e segue-me. E diz que saindo o seguia e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que tinha uma visão. Ora, imagina você acordar de um sono e um anjo te despertando, né? Quebrando ali as correntes, você vai ficar como se estivesse sonhando. De tão grande era a bênção, né? E disse a palavra de Deus, queridos irmãos, que quando eles passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro. E disse que essa porta de ferro era que dava acesso à cidade. Era a liberdade, mas tinha ali uma porta de ferro. Não era qualquer porta, não. Não era uma porta de madeira, era uma porta de ferro. Mas diz, irmãos, que quando eles chegaram ali diante daquela porta de ferro que dava para a cidade, diz que ela se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua e logo antes se apartou dele. Porta de ferro não foi problema para o anjo do Senhor, né? Quando o Senhor toma providência, irmãos, não tem porta que possa impedir a tua bênção, porque o Senhor vai adiante. O Senhor envia seus anjos. O Senhor toma conta de nós. Aquela porta não foi um obstáculo para Deus. Podia ser para Pedro, mas para o Senhor não. Ela se abriu sozinha, se abriu automático. Tipo aquelas portas de shopping, né? A porta se abriu, era a porta de ferro, mas se abriu automaticamente, porque o anjo do Senhor estava ali à frente, que o Senhor tinha enviado para livrar o seu servo que estava naquela situação. Sabe por quê, queridos? Quando a igreja está diante do Senhor, quando nós estamos diante de Deus, quando nós louvamos a Deus mesmo diante da dificuldade, o Senhor manda resposta para a nossa vida. Queridos e amados irmãos, diz que quebrou no Salmo 107, versículo 16, quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. E lá no versículo 19, repete novamente pela terceira vez. Então clamaram ao Senhor na sua angústia,
E mais uma vez o Senhor diz, e os livrou das suas dificuldades. E o versículo 20, irmãos, tem algo extraordinário. O que é que acontece no versículo 20? Quando eles clamaram a Deus, o Senhor diz assim, enviou a sua palavra e os curou, os sarou, os livrou da destruição. Enviou a sua palavra. Você está ouvindo a palavra de Deus através desta Bíblia, através da minha pessoa que está transmitindo-a para você. E esta palavra que está chegando na tua vida, na tua casa, o Senhor está levando saúde, o Senhor está levando cura através da palavra. Enviou a sua palavra e os sarou. Neste momento que você está ouvindo a palavra de Deus, esta palavra tem um poder extraordinário, a ponto de curar qualquer enfermidade. Que neste momento que você me escuta com base no que eu acabei de ler, se você buscar a presença de Deus, se você veio buscar ao Senhor, se você está em adoração, se você está, sabe, reconhecendo que Deus é bom, o Senhor está dizendo para você, enviou a sua palavra e os sarou. Amados irmãos, é por isso que nós temos que atender ao convite do salmista, que estava sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para louvar a Deus, louvar ao Senhor porque Ele é bom, porque sua benignidade, né, dura para sempre. Dura para sempre. O Israel estava com dificuldade, passando luta, mas diz a palavra que o Senhor chama aqueles que os remiu, né? Chamou os seus remidos, né? Aqueles que foram libertos da condenação. Eles foram remidos pelo Senhor, ele está dizendo, e ele estava exatamente que os remidos louvassem a Deus, dizendo, olha, louvem ao Senhor, porque Ele é bom. Ele tem usado de benignidade, Ele tem nos ajudado, Ele tem sido nosso amparo, Ele tem sido nosso auxílio. Então, meu amado, querido irmão, você que está me ouvindo, você que está ouvindo esta mensagem do Salmo 107, que é um convite de Deus a louvar pela sua ajuda, a louvar pela sua benignidade. Você que está ouvindo esta palavra, creia que Deus está falando para você. Creia nesta palavra. Esta palavra é a palavra de Deus. E que neste momento, esta palavra que você está ouvindo, ela surta efeito na tua casa, na tua vida, onde você estiver neste momento. Louve a Deus. Não é tempo de murmurar. É tempo de enaltecer o nome de Deus. Porque o crente, ele é crente em todos os momentos. Não é apenas nos momentos bons. É no momento de luta também. A gente tem que saber que há um Deus que toma conta de nós. E que Ele é bom. Sua benignidade dura para sempre. Meu amado irmãos, receba esta palavra e que Deus te abençoe. A tua casa, tua família, te abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ore comigo agora. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, damos te graças, ó Deus, por este momento de ter ministrado a tua santa escritura. Pai, abençoa aqueles, Senhor, que escutaram esta palavra, Senhor. Chegue na vida deles, Senhor, livrando de todo e qualquer mal. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.